O sonho de jogar a Série B da próxima temporada aparentemente não terminou para o Volta Redonda, que vai tentar a anulação do jogo contra o Paysandu na sexta rodada da segunda fase. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre isso, por que essa tentativa e um pouquinho da minha opinião ao final do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar um pouquinho de polêmica na Série C. Aparentemente o Volta Redonda vai tentar entre aspas, tapetão para conquistar o acesso à Série B da próxima temporada. Protesta muito contra a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. E antes de trazer essas informações, eu vou já deixando aqui um asterisco para esse vídeo, que é um vídeo informativo. Eu vou relatar o que está acontecendo e no final eu vou passar um pouquinho da minha opinião sobre o que está acontecendo. Mas aí a torcida do Volta Redonda e a torcida do Paysandu, antes de criticar, antes de falar algo nos comentários do vídeo contra aqui o vídeo em fato, você acompanha até o final para entender um pouquinho da dinâmica do que eu quero trazer aqui de uma matéria do GE, né? Uma matéria do GE que foi publicada exatamente nessa terça-feira, no dia 10/10, falando sobre essa tentativa de anulação do Volta Redonda da partida da sexta rodada. E aí eu já vou também deixando, enquanto falo, um pouquinho da matéria aqui embaixo, que diz: Volta Redonda informa que vai à justiça tentar a anulação do jogo contra o Paysandu. E aí tem na sequência, em relação a entenda o motivo, o jogo aconteceu no sábado. Foi uma vitória do Volta Redonda 1-0 sobre o Paysandu. Inclusive eu falei aqui sobre os classificados, falei como ficou a classificação final da segunda rodada da Série C. Eu vou deixar até o card aqui em cima. Mas bora trazendo aqui o motivo da reclamação do Volta Redonda em relação à arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Houve muita reclamação por parte do Paysandu em relação a número de acréscimos, de minutos de acréscimo, em relação a algumas condutas do Wilton durante o jogo, mas fica agora também por parte do Volta Redonda, e já vem um tempinho, né, que as divisões do Campeonato Brasileiro, independente de primeira, segunda, terceira ou quarta, sempre tem uma expectativa de esticar um pouco mais, justamente por essas tentativas de justiça ou do tapetão, do famoso tapetão. Mas normalmente essas idas, essas tentativas à justiça não funcionam tão bem assim, normalmente não dão resultado algum. Foi assim com o Paysandu contra o Náutico, naquela situação bem estranha do Voaden, e acredito que dentro desse confronto, deixa eu passar aqui primeiro, entenda a cronologia dos fatos, para mostrar aqui um pouquinho do motivo da reclamação do Volta Redonda. Depois eu passo um pouco mais da minha opinião. No segundo tempo, aos 11 minutos e 10 segundos, segundo o GE aqui trazendo a informação, teve uma falta sobre o Douglas Esquilo, e o Arthur, jogador do Paysandu, terminou tomando cartão amarelo, né? Então tá aí. E o jogo terminou sendo paralisado por alguns instantes. 11 minutos e 47 segundos, Wilton Pereira Sampaio autoriza o quarto árbitro a substituição. 12 minutos e 7 segundos, princípio de tumulto, próximo ao meio de campo, envolvendo Robinho e jogadores do Volta Redonda. Na sequência, 12 minutos e 29 segundos, Robinho cruza a linha do campo e sai do jogo. Então, ele sai do jogo aos 12 e 29, só que tem um asterisco aí dentro dessa cronologia, que a placa que subiu não foi para a saída do Robinho, e sim para a saída do Nicolas Careca, número 30, para a entrada do 11, Bruno Alves. A placa da saída do Robinho, ela só foi levantada aos 14 minutos e 7 segundos. O cartão para o Robinho, segundo o GE, voltando aqui a informação, segundo o GE, matéria publicada inclusive no Rio de Janeiro, 12 minutos e 32 segundos houve o cartão vermelho para o Robinho, quando ele já tinha cruzado a linha do campo, mas ele não tinha ainda a confirmação da substituição. Então o Volta Redonda protesta sobre isso. A súmula do Wilton, ele afirma, e eu tô deixando até aqui abaixo, ele afirma que tem dizendo assim: o Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula que a expulsão aconteceu aos 13 minutos. Então, por retardar a saída de campo, causando o princípio de tumulto com os atletas adversários de campo e tudo mais. A controvérsia com a súmula e as imagens, falando entre o intervalo do Robinho que cruza a linha e a placa que sobe confirmando a questão da substituição dele.
Torcida do Paysandu deve retornar, deve recordar um pouquinho, e aí colocando um pouquinho em peso erros ou não da arbitragem. No primeiro jogo dessa segunda fase teve um gol do Paysandu que terminou sendo mal anulado contra o Volta Redonda. Isso foi um grande ponto de muito questionamento do Paysandu, do clube Paysandu, contra a arbitragem naquele momento, num jogo contra o Volta Redonda em que terminou empatado, já na segunda fase. A torcida do Volta Redonda fica agora, a torcida e principalmente a direção. Acredito que a torcida nem fica com tanto pé atrás antes da saída dessa questão da matéria, mas depois dessa confirmação a torcida do Volta Redonda acredito que também fica nesse ponto de uma expectativa para quem sabe o jogo ser anulado ou não. Não acredito em anulação do jogo, não acredito que o jogo deve ser anulado por esse ponto. Assim, erros de arbitragem acontecem, só que o Wilton, a escolha do Wilton não foi das melhores, na minha opinião, para o confronto, mas ele foi relacionado. O Robinho tomou o cartão quando ele já tinha ultrapassado a linha lateral, né, quando ele já tinha saído de campo, mesmo que a placa não tivesse sido erguida, mas ele já tinha saído no momento do cartão. Então ficam esses dois pontos. Queria também a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse caso, se a arbitragem errou ou se a arbitragem acertou. O fato é, acredito que é muito difícil ou praticamente impossível o jogo ser anulado. Situações mais graves, situações piores, como a própria torcida do Paysandu deve comentar aqui embaixo, acredito, em relação ao Voaden naquele jogo contra o Náutico, aconteceram e não tiveram impacto nenhum pós-fase, pós-confronto. Então acredito que a CBF não deve acatar a decisão ou da Justiça Comum ou da Justiça Desportiva, que também não deve levar muito à frente. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você esperou, o que você aguarda, o que você achou também da definição da arbitragem, pedindo para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Lembrando, trouxe o vídeo apenas para relatar o caso, para informar o que é a decisão do Volta Redonda sobre o caso em ir à justiça. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, até a próxima.